Olá, meu nome é Leonardo e hoje eu vou falar sobre funções na linguagem C. Bom, funções ou subprogramas basicamente são uma das principais características da programação estruturada, onde consiste na divisão de problemas complexos em problemas menores, né? Naquele conceito de dividir para conquistar. Você tem um problema muito grande que você quer resolver, aí você quebra esse problema mais complexo em problemas menores e mais fáceis de gerenciar e resolver. Com isso, você resolvendo cada um desses pequenos problemas, juntando a solução deles, aí você consegue resolver esse problema maior, né? Outro ponto é que você fazendo isso, você consegue facilitar a reutilização de códigos, né? Se você tem um código que você usa bastante no seu programa, você pode criar uma função para esse trecho de código, onde basicamente, em vez de você copiar e colar esse trecho de código várias e várias vezes, você simplesmente, com uma única linha, você chama essa função, com uma única linha você meio que repete de forma mais enxuta esse código, sem ficar muito complexo a visualização. Então facilita a reutilização por esse ponto. No caso, na maioria das linguagens, esse conceito de subprogramas é dividido em função, que são um subprograma que vai retornar um valor, como resultado dessa função, né? Por exemplo, posso criar uma função para cálculo de área de um triângulo. Essa área de um triângulo vai ser um valor como resultado. Então, esse tipo de coisa, que tem uma fórmula, por exemplo, normalmente encaixa melhor com funções, que vai retornar um valor, um resultado. Já procedimentos são subprogramas que não retornam valor nenhum. Simplesmente você vai utilizar em trechos de código que você provavelmente vai repetir para frente, né? Então você não necessariamente vai retornar um valor, né? Então normalmente um subprograma que não retorna valor nenhum. Isso é considerado um procedimento, tá bom? Na linguagem C, todos os subprogramas têm características de função, porém você indica qual que vai ser o retorno. Se não vai ter retorno nenhum, se for um procedimento, então você vai indicar que o retorno é void, né? Void significa nulo. Caso for, por exemplo, retornar um valor, tipo uma área de um triângulo, aí você provavelmente ia colocar um retorno int ou retorno float, né? E no caso, você vai seguir esse modelo aqui para você criar funções na linguagem C, né? Primeira coisa, você vai dizer qual que vai ser o tipo do retorno, se vai ser float, se vai ser int, se vai ser char. Se não vai ter retorno nenhum, você coloca void aqui. Você vai dar um nome para essa função, pode ser o nome que você quiser, porém no recomendado é o mesmo das variáveis, né? Você coloca um nome referente ao que você está fazendo, né? Se for calcular a área de um triângulo, você chama função área triângulo, né, para fazer sentido. E também você vai passar os parâmetros, que são basicamente as informações que você tem que passar para esse subprograma para calcular, para resolver essa função, né? Por exemplo, se for uma área de um quadrado, né, como é que calcula a área de um quadrado? Basicamente base vezes altura, né? Então você tem que passar dois parâmetros, um para a base, outro para a altura. Se você quiser fazer uma fórmula que tem três informações que tem que passar, tem que ter três parâmetros. Então os parâmetros são isso. São as informações que você tem que passar para o subprograma para ele poder resolver essa coisa que você quer fazer, né? Por exemplo, supondo que a gente queira criar uma calculadora bem simples que só faz soma, né? Lembrando que todos os programas em C, sempre a execução começa do int main, então o int main tem que ter, né? Porém, subprogramas normalmente você coloca em cima do int main, né? Pode colocar embaixo também, mas o mais comum é em cima. Nesse caso aqui, a gente criou uma função chamada soma, que simplesmente vai pegar dois valores e vai somar eles e vai retornar uma resposta, né? Então, o meu retorno eu falei que vai ser int, ou seja, a resposta do meu cálculo vai ser do tipo int.
O nome da minha função chamei de soma. Estou passando dois parâmetros, int a, int b, né? Ou seja, vou fazer a soma de dois valores, então obviamente eu preciso de dois parâmetros, né? O a, chamei de a, int b, poderia ser int número 1, int número 2, poderia ser o nome que eu quiser, mas foi de a e b para ficar mais simples mesmo. Aí foi declarado um int resultado, que vai armazenar o resultado da minha conta. Não seria necessário esse int resultado, mas só para ficar organizado foi criado ele. Aí o que foi feito? Resultado recebe a mais b, ou seja, esse a veio daqui do parâmetro e esse b veio também desse outro parâmetro. Vai fazer o resultado dessa soma aqui, vai ser atribuído na variável resultado, e eu chamei o código return resultado. Eu tenho que fazer isso, esse return resultado, porque eu falei que o meu retorno vai ser do tipo int, então obrigatoriamente eu tenho que retornar uma variável do tipo int. Beleza. Feito isso, a gente só tem que chamar essa função que a gente criou no int main, né? Não necessariamente eu preciso chamar no int main, eu posso chamar dentro de uma outra terceira função que eu criei, por exemplo, mas nesse exemplo simples aqui a gente vai chamar no int main mesmo. Aí lá no int main eu criei um int x, eu fiz x, recebe soma, passei duas variáveis inteiras do parâmetro, né, 2 e 3, né? O 2 vai cair aqui no a, o 3 vai cair no b, vai ser feita essa conta aqui, 2 mais 3, vai retornar o resultado da minha soma, e esse resultado vai vir para a minha variável x. Como eu falei que a minha função tem um retorno, e esse retorno é inteiro, então eu tenho que ter uma variável inteira para receber esse resultado da minha função. Por isso que sempre quando eu tenho um return, obrigatoriamente eu tenho que ter uma variável recebendo esse resultado, ok? Aí simplesmente printf do x, né? E tá aqui o resultado, soma igual a 5. E eu posso chamar esse soma quantas vezes forem necessárias, 1, 2, 10 vezes, chamar no int main, posso chamar numa outra função se eu quiser, também posso criar quantas funções eu achar necessário, e por aí vai. O recomendado é você não criar funções muito longas, né? Uma função pequena, de umas 10, 20 linhas, ideal, né? Claro, tem casos e casos, né? Mas não faz tanto sentido você criar uma única função com 1000 linhas de código. Fica meio esquisito, né? Um segundo exemplo seria de procedimento, né? Ou seja, uma função que não tem retorno, por isso void, né? No caso, eu criei uma outra função e coloquei embaixo aqui de soma, né? Posso criar quantas funções eu quiser no meu programa. E eu deixei a minha função anterior que eu criei aqui em cima e estou criando outra, né? Então posso fazer isso num programa em C, na verdade qualquer outra linguagem pode fazer isso também. Aí eu falei que não vai ter retorno nenhum, por isso void, então não tem aquela linha de return que tinha no exemplo anterior, porque void é nulo. Dei um nome para minha função, chamei de imprime intervalo. Essa função aqui simplesmente vou imprimir um intervalo que eu vou passar, né? Por isso que eu estou passando dois parâmetros, um int início e um int fim. Supondo, se eu passar um intervalo 10 e 15, vai imprimir na tela 10, 11, 12, 13, 14 e 15, né? Então vai simplesmente imprimir o intervalo que eu passar aqui, tá? Então beleza. Basicamente eu vou fazer um for, né? Declarei um i para ser a variável índice do meu for. Estou iniciando o i com a variável início, que é o início do meu intervalo, enquanto i menor ou igual que fim, e mais. E simplesmente imprimir na tela o valor do i. E ele vai imprimir até o meu intervalo, né? Beleza, feita essa função aqui, eu posso chamar onde eu quiser, lá no meu int main, que é nesse exemplo aqui, mas poderia de novo, posso chamar em qualquer lugar que eu quiser, poderia chamar aqui dentro se fizesse sentido, né? Mas nesse caso não faz, então simplesmente vou chamar no int main mesmo. Aí mantive o código que eu fiz no exemplo anterior, e o código dessa nova função é simplesmente isso aqui, ó, imprime intervalo 10 e 20. Então ele vai imprimir os valores de 10 até 20 na tela, só isso, né? Detalhe, como eu falei que não vai ter retorno, é um void aqui, né? Não teve o meu retorno aqui embaixo, não precisa porque void é nulo.
E também eu não preciso de uma variável recebendo essa minha função, porque como não tem retorno, eu não preciso de nenhuma variável receber resultado nenhum, porque não vai ter resultado de retorno, ok? Diferente do exemplo anterior, que eu falei que ia ter um return int, um retorno inteiro, tenho que ter um return aqui obrigatoriamente e tenho que ter uma variável recebendo o resultado da minha função, porque é uma fórmula, né? Já nesse caso aqui não é fórmula nenhuma, não vai retornar um resultado, então simplesmente vai repetir esse código aqui quantas vezes eu repetir essa linha aqui, beleza? E é isso aí. Esses são os exercícios que eu recomendo fazer para memorizar, né? E é isso. Bons estudos.